Vamos então para o terceiro bloco final, né, do Fantasma em Destaque dessa segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. E como a gente prometeu, vamos falar aí da Série C, né, que vai ter a sua última rodada. Ela não termina, porque os dois primeiros de cada grupo estarão decidindo a Série C de 2024 em 2 jogos, mas a fase de classificação, aqueles que vão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro serão conhecidos no próximo sábado, né, com 4 jogos. Na verdade, 2, né, porque no grupo B já está definido. Estão definidos aí os 2 times do acesso, que são o Volta Redonda, tem 9 pontos, o Remo também tem 9 pontos, mas o Volta Redonda supera o Clube do Remo no saldo de gols, né, aqui com 3 gols de saldo para o Volta Redonda, o Remo com 2. Então o Clube do Remo, time do nosso meio-campista, o Giovanni Pavani, atuou aqui, né? Pavani conquista junto com o Remo o acesso à Série B do campeonato. Os resultados deste grupo no final de semana tiveram a vitória do Volta Redonda diante do Botafogo da Paraíba por 2-1, e o Clube do Remo, com 54 mil pessoas lá no Mangueirão, venceu o São Bernardo por 1-0. O Botafogo da Paraíba lidera o campeonato inteiro na fase de classificação e chega na última fase, sempre dá aquela pipocada. O São Bernardo também, né, quase subiu no ano passado, naquele jogo contra o Operário, né, o gol salvador do Vinícius Diniz acabou tirando o São Bernardo. Esse ano foi para a fase final, mas também ficou no meio do caminho, ficou em terceiro lugar, né, pegou o Remo lá, né, numa partida decisiva, acabou perdendo por 1-0, ficou com 5 pontos, e o Remo com 9. O empate já transferiria, né, a classificação, né, para a última rodada. Agora, os jogos de sábado no grupo B são apenas para cumprir tabela. No Almeidão, às 17h30, no sábado, Botafogo da Paraíba e Remo, e no 1º de maio em São Bernardo, também no sábado, 17h30, o mesmo horário, é claro, foi previamente marcado, embora agora não tenha tanto interesse assim do mesmo horário, mas vão jogar. São Bernardo e Volta Redonda se enfrentam. No grupo C, que sim, né, tudo em definido, as 4 equipes emboladas. Olha, vai ser um sábado de muita emoção para os torcedores do Atlético, para os torcedores do Londrina, da Ferroviária e do Ipiranga, né? Como eu disse, o Londrina, depois de dado como morto, né, ressuscita, ressurge com uma grande vitória. Aliás, os 2 últimos jogos do Londrina, né, acabou vencendo os 2 últimos jogos. Isso colocou o Londrina numa condição muito boa, porque o Londrina vinha de 2 derrotas e 1 empate em casa contra o Ipiranga. Virou o turno, venceu o Ipiranga no final, lá em Erechim, e ontem novamente, no final, acabou vencendo a Ferroviária de Araraquara por 3-2. O jogo estava 2-2, e no último minuto o Thiago Enes acabou vencendo marcando o gol do Londrina, e o Londrina então hoje está na zona de classificação do acesso, né? Aliás, o jogo de ontem, né, o goleiro da Ferroviária tem muita responsabilidade aí, né? Na minha opinião, ele errou nos 3 jogos, nos 3 gols do Londrina, né? Então, mas o Londrina fez o dever, né? Fez o que tinha que fazer, fez os gols e venceu a partida no último minuto. Então, são detalhes aí, né? Que o Londrina tem ganho nos últimos minutos, né? Tem testado o seu torcedor aí pro cardíaco, né? Teste para cardíaco, torcer para Londrina, né? E no Colosso da Lagoa, no sábado, o Ipiranga venceu o Atlético por 2-1. Esse resultado dá uma chance ao Ipiranga, que vai a 6 pontos. Então a classificação ficou assim: o Atlético é líder com 7, o Londrina em segundo com 7, a Ferroviária em terceiro com 7 e o Ipiranga em quarto com 6. Como é que fica essa situação? Se empatar os 2 jogos, sobem o Atlético e o Londrina.
Se empatar os dois. Se empatar o Atlético e houver um vencedor entre Ferroviária e Ipiranga, porque vai haver um vencedor, porque o empate nesse jogo tira os dois. Tira os dois. Né? Ele pode tirar os dois. Porque daí a situação do Atlético e Londrina é só empatar e que tira a Ferroviária e o Ipiranga junto. Mas como os jogos são no mesmo horário, vai ter aquele negócio, vamos atrasar jogo. Isso aqui já tá vendo, estamos vendo esse negócio aqui, né? Os árbitros vão ter que ser vai valer acesso nos dois jogos, então vai ter que ter muito rigor, os árbitros precisarão ser escolhidos a dedo aí para apitarem esses jogos. Então, vamos voltando lá. Então, empatou os dois jogos, Atlético e Londrina sobem. Vamos dizer, empatou Atlético e Londrina e houve um vencedor entre Ferroviária e Ipiranga, o vencedor de Ferroviária e Ipiranga sobe ao lado do Atlético. Tá? Por quê? Porque o empate entre Atlético e Londrina, ele não mexe no posicionamento deles. Né? Empatou, vai ficar tudo igual. Os dois com 46% de aproveitamento, o saldo de gols do Londrina vai continuar 0, o Atlético vai ficar com 2 gols de saldo, vai aumentar o quê? Cada um vai aumentar o empate no seu retrospecto, no seu currículo ali, mas não muda nada em termos de posicionamento. Então o Atlético e Londrina, o Atlético vai ficar com uma vantagem em relação ao Londrina, caso haja um empate. E a Ferroviária e Ipiranga, o vencedor, repito, subirá junto com o Atlético e tira o Londrina fora. Caso o Londrina vença o Atlético, o Londrina vai a 10 pontos e a Ferroviária vença o Ipiranga, ele vai a 10 pontos e sobem Londrina e Ferroviária. Daí o Londrina sobe como o primeiro do grupo, indo decidir o campeonato contra a Remo ou contra a Volta Redonda. Tá? E o Londrina vencendo está dentro, o Atlético daí não vai ter chance mais, porque Ferroviária vencendo vai a 10 pontos, o Ipiranga vencendo vai a 9. E caso empate, né, a Ferroviária vai a 8, e aí Londrina e Ferroviária seriam os classificados. Então há uma série de situações e resultados aqui que podem dar a classificação para os 4. O Ipiranga precisa vencer, é o único time que só a vitória interessa. O Londrina também, mas o empate, repito, se empatar, ele vai torcer para que Ferroviária e Ipiranga também empatem, né? Mas aí que eu acho difícil, né? Porque se Ferroviária e Ipiranga empatarem, vão morrer os dois abraçados, então esse jogo terá que ter um vencedor. Vai ser muito emocionante, né? Tomara para nós paranaenses aí que o Londrina possa subir, né? Porque ele possa ter sucesso e que ele possa então ter aí no final de semana aí uma situação favorável para que ele consiga o acesso, né? Atlético é de Minas Gerais. Aqui é o seguinte, aqui tem um mineiro, um paranaense, um paulista e um gaúcho. Vamos ver quem é que leva vantagem, né? 2 deles estarão segunda-feira que vem a essa hora na Série B de 2025. É isso aí, a gente vai encerrando o Fantasma em Destaque de hoje, prometendo voltar amanhã, né, para falar mais sobre futebol paranaense, sobre o Operário Ferroviário, que começa hoje, segunda-feira, a sua semana para enfrentar a Chapecoense na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos, até amanhã. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina.